Oi, Bia. Oi! Moça, como a senhora está? Tudo bem? Tudo contigo? Tudo bem! Que bom te ver! Tudo bem. Rossana, a câmera tá desligada. Então, primeiro, alguém tem alguma dúvida com relação ao conteúdo que vai cair na avaliação? Quer um auxílio? Ah, tá bom. Tá certo, Rossana. Não? Então, assim, ó. Fiz umas 35 perguntas sobre os conteúdos do livro 10, tá? Do livro 10 pra gente revisar, tá? Aquelas perguntas que eu faço sempre, que vocês já estão careca de saber como é, que é bem simples, tá todo o conteúdo lá no livro, é só ler, que nem perguntinha de ensino fundamental mesmo, pra gente revisar o conteúdo, né? Pra gente fazer tipo um resumão no nosso caderno sobre os conteúdos, tá? Então eu vou editar para vocês. Tô gravando a aula pro pessoal que não assistiu, tá? Não assisti. E aí eu vou editar, vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Se vocês conseguirem concluir hoje, a gente já corrige. Senão a gente junta todas as perguntas da revisão e corrige na semana que vem, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem no momento que vocês estão fazendo as questões, respondendo as questões, vocês me chamam que eu auxilio, tá? Eu vou desligar. Depois que eu editar as perguntas, eu vou desligar meu microfone e vou ficar aqui para auxiliá-los, tá? Então, por favor, peguem um caderno, folha, não sei onde que vocês vão escrever. Não reclamem de copiar, por favor. Os pequenos não reclamam. Vocês não podem reclamar. São grandes, estão indo para a faculdade ano que vem. Ou para um curso técnico, ou para qualquer outra coisa que vão ter que escrever muito, provavelmente. Então já vamos treinar. Posso começar a editar? Sim? Então, lembrando, são os conteúdos do livro volume 10, né? Do segundo livro de vocês, tá? Então, é aquela parte ali do fisiologia e histologia das plantas, tá? Bom, então a número 1, o que são tecidos embrionários? Número 1, o que são tecidos embrionários? Jonathan, tá copiando? Fora. Tá copiando? Sim. Ah, também. Então, o número 1, vou repetir o que são tecidos embrionários. 2, qual a função da coifa? 2, qual a função da coifa? Três, quais são os meristemas primários? Ponto de interrogação. Quais são
os meristemas primários? Ponto de interrogação. Aí na mesma pergunta, diga a função de cada um. Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada, liguem aí. Vou repetir a número 3. Quais são os meristemas primários? Ponto de interrogação. Diga a função de cada um. Quatro. De onde origina-se o felogênio? De onde origina-se o felogênio? Cinco. Qual a função dos tecidos de revestimento? Não coloquem revestir, hein? Por favor. Qual a função dos tecidos de revestimento? Pessoal, se vocês quiserem que eu repita alguma, vocês me falam, tá? 5. Qual a função dos tecidos de revestimento? 6. A epiderme pode sofrer modificações. A epiderme pode sofrer modificações estruturais e formar anexos. Ponto. A epiderme pode sofrer modificações estruturais e formar anexos. Ponto. Quais são eles? Ponto de interrogação. Na mesma pergunta, explique cada um. Vou repetir a pergunta. A epiderme pode sofrer modificações estruturais e formar anexos. Ponto. Quais são eles? Ponto de interrogação. Explique cada um. Ok? Sete. O que é Suber? 7. O que é Suber? 8. O Suber pode apresentar modificações. O Suber pode apresentar modificações estruturais. O Suber pode apresentar
modificações estruturais, vírgula, formando as lenticelas e os retidomas. Ponto. Diferencie-os. Formando as Lenticelas e os retidomas. Ponto. Diferencie-os. Vou repetir. O Suber pode apresentar modificações estruturais, vírgula, formando as lenticelas e os retidomas. Ponto. Diferencie-os. Não, a gente vai corrigir na próxima aula, tá? A 9. Explique 2 pontos. Explique 2 pontos. Letra A. Parênquima clorofiliano. B. Parênquima de reserva. C. Parênquima aquífero. D. Parênquima aéreo. Pode repetir a C, por favor? Posso. C. Parênquima aquífero. D. Parênquima aéreo. Dez. Diferencie colênquima de esclerênquima. Diferencie colênquima de esclerênquima. Professora, a 10 do 9 AD é parênquima aéreo, né? Aéreo, isso. AD, né? AD. Obrigada. Aí a 10 é diferencie colênquima de esclerênquima. A 11 é diferencie. A 11 é diferencie floema de xilema. A 11 diferencie floema de xilema.
12. Diga as principais regiões da raiz. Diga as principais regiões da raiz e suas funções. Diga as principais regiões da raiz e suas funções. Repito, a 11 é diferencie xilema de floema. Ou floema de xilema, tanto faz, tá? Diferencie xilema de floema. E a 12 é diga as regiões da raiz e suas funções. Treze. As raízes subterrâneas. Atenir, Lucas, Marina, Gustavo estão com a câmera desligada. Por favor, liguem. Vou repetir a 13, tá? As raízes subterrâneas podem ser axial. As raízes subterrâneas podem ser axial, vírgula, fasciculada ou tuberosa, ponto. As raízes subterrâneas podem ser axial, vírgula, fasciculada ou tuberosa, ponto. Explique cada uma. Quatorze. Como podem ser as raízes aéreas? Ponto de interrogação. Como podem ser as raízes aéreas? Ponto de interrogação. Explique-as. Como podem ser as raízes aéreas? Ponto de interrogação. Explique-as. Quinze. Como são estruturadas a anatomia, do caule, das
monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Como são estruturadas a anatomia do caule das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Dezesseis. Como podem ser os caules subterrâneos? Ponto de interrogação. Como podem ser os caules subterrâneos? Ponto de interrogação. Diferencie-os. Como podem ser os caules subterrâneos? Ponto de interrogação. Diferencie-os. Dezessete. Quais as regiões básicas de uma folha? Ponto de interrogação. Quais as regiões básicas de uma folha? Ponto de interrogação. Explique cada uma. Quais as regiões básicas? Quais as regiões básicas de uma folha? Ponto de interrogação. Explique cada uma. Dezoito. Os frutos carnosos podem ser drupa ou baga. Os frutos carnosos podem ser drupa ou baga. Ponto final. Diferencie-os. Os frutos carnosos podem ser drupa ou baga. Ponto, diferencie-os. Dezenove. Os pseudofrutos podem ser simples, compostos ou múltiplos. Os pseudofrutos podem ser simples, compostos ou múltiplos. Ponto. Explique cada um. Vinte. Quais as partes da semente? Ponto de interrogação. Quais as partes da semente? Ponto de interrogação. Explique-as.
Quais as partes da semente? Ponto de interrogação. Explique-as. Vinte e um. Como pode ocorrer a dispersão? Como pode ocorrer a dispersão dos frutos e das sementes? Como pode ocorrer a dispersão dos frutos e das sementes? Vinte e dois. A nutrição. Pode repetir a anterior, por Posso? favor? Como pode ocorrer? Como pode ocorrer a dispersão dos frutos e das sementes? Vinte e dois. A nutrição das plantas pode ocorrer pela via simplasto. A nutrição das plantas pode ocorrer pela via simplasto ou pela via apoplasto. Ponto. Explique-as. Vou repetir. A nutrição das plantas pode ocorrer pela via simplasto ou pela via apoplasto. Explique-as. Vinte e três. Como ocorre o processo de abertura e fechamento dos estômatos? Como ocorre o processo de abertura e fechamento dos estômatos? Vinte e quatro. Quais os locais que ocorrem a etapa? Quais os locais que ocorrem a etapa fotoquímica?
Quais os locais que ocorrem a etapa fotoquímica e a etapa química? Quais os locais que ocorrem a etapa fotoquímica e a etapa química da fotossíntese? Repito? Vou repetir toda, tá? Quais os locais que ocorrem a etapa fotoquímica e a etapa química da fotossíntese? Quais os locais que ocorrem a etapa fotoquímica e a etapa química da fotossíntese? Conseguiu, Stephanie? Certinho. 25. 25. O que são alcinas? 25. O que são alcinas? 25. O que são alcinas? Vinte e seis. Qual o local da planta? Qual o local da planta qual o local da planta as giberelinas? Qual o local da planta as giberelinas são produzidas? Qual o local da planta as giberelinas são produzidas? Vinte e sete. Quais as funções das alcinas? Quais as funções das alcinas? Quais as funções das alcinas?
28. O que é 28? O que é etileno? O que é etileno? Vinte e oito. O que é etileno? Vinte e nove. Qual a função do aba? Com letra maiúscula. Aba. Qual a função do aba? Aba. A com letra maiúscula, B com letra maiúscula e A com letra maiúscula, porque é uma sigla. Tá bom, obrigado. Qual a função do aba? Qual a função do aba? 30. Os tropismos podem ser positivos ou negativos. Vou repetir. Os tropismos podem ser positivos ou negativos. Ponto. Explique cada um. Vou repetir a 30. Os tropismos podem ser positivos ou negativos. Ponto. Explique cada um. Trinta e um. Como e quando ocorre o fototropismo? Como e quando ocorre o fototropismo?
como e quando ocorre o fototropismo. 31. Como e quando ocorre o fototropismo. Trinta e dois. Explique. 32. Explique gravitropismo. 32. Explique gravitropismo. Vou repetir a 32. Explique gravitropismo. Tudo junto, tá? Gravitropismo. 33. Com relação 33, com relação ao fotoperiodismo, com relação ao fotoperiodismo, A do verbo haver, A, 3 padrões principais de plantas. Com relação ao fotoperiodismo, há 3 padrões principais de plantas. Ponto. Quais são eles? Ponto de interrogação. Explique-os. Quais são eles? Ponto de interrogação. Explique-os. Trinta e quatro. O que são 34. O que são fitocromos? O que são fitocromos? Trinta e quatro. O que são fitocromos? 35. Caracterize tigmotropismo. Com G mudo. Tigmotropismo. Caracterize tigmotropismo. Alguém precisa que eu repita alguma pergunta? Não? Antes da gente começar... Oi, diga. É o Mitropismo. Vou escrever aqui no chat como é que fica. Obrigada. Tigmotropismo. Tigmotropismo. Antes da gente começar a responder, alguém tem alguma dúvida do conteúdo que vai cair na avaliação 2? Que já está aberta? Não? Bom, então assim, ó, vocês podem começar a responder as avaliações. Oi? Alguém queria falar? Só as partes das contas que eu me confundo um pouco.
Ali, aquela parte de contas, tu tem que analisar o que tá pedindo, tá? Porque aquelas continhas ali... Tá, Rossana, tá? Aquela parte das continhas ali é só colocar aquelas formulazinhas. Aí tu tem que ver se tá pedindo o azinho, pra tu saber o valor do azinho, ou se tá pedindo o valor do azão. E aí tu tem que saber... Tu pode anotar as formulazinhas numa folhinha para usar, tá? E deixa do lado do teu computador, tá certo? Aí tu olha direitinho, se tá pedindo o azinho, aí o que tu vai ter que usar, se tá pedindo o azão, se tá pedindo a soma das duas, né? O total de indivíduos. Aí tu tem que analisar e ir vendo como tu vai usar aquela formulazinha. Mas aí tu pode anotar a fórmula, né, num papelzinho, podem anotar, não se preocupem. Só peço para vocês decorarem pro Enem, quem for fazer Enem, porque pode cair alguma questão relacionada a isso, tá? Mas para avaliação vocês podem ter anotadinho, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me avisar, me falar, tá certo? Pessoal, façam aqui as questões. Eu vou ficar aqui com o microfone desligado. Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? E aí, se der tempo, a gente já começa a corrigir hoje, tá certo?